Fala, povo de Deus, paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia da leitura bíblica em 100 dias. Vamos dar sequência em Mateus, capítulo 24, onde estamos aí no 31º dia desta leitura abençoada, que é meditar, aprender mais com a palavra de Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelos teus filhos que participam deste projeto de leitura da tua santa palavra. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos orientar e conduzir. Amém. Mateus 24 diz assim: Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: Então, estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, e, em particular, lhe perguntaram: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará, o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas a todo mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço do alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois os falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes milagres e sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser: Ele está no deserto, nem se deem o trabalho de sair para procurar no deserto, para procurá-lo. E se disserem: Está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu
e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu um sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta e reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra no céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem, as folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade: esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora que estas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu senhor virá. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Esteja também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem o seu senhor encarrega de gerir os seus servos na casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade: ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. E acontecerá, porém, que se for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, e comer e beber e se embriagar, o senhor desse servo voltará em dia que não espera e a hora que não conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará os mesmos destinos dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Números capítulo 30. Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e disse: Foi isto que o Senhor ordenou: se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais voltará atrás. Suas palavras fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessa continuam a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo, seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e no dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa, o marido não levantar objeções, o voto e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu marido recusar deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados, o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os votos e promessas. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido, quando fizer o voto ou se comprometer no meio de
uma promessa, o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer, mas se no dia em que ficar sabendo o marido se recusar a aceitá-lo, o voto e a promessa dela será anulado. O Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas se ele não levantar objeções alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os votos ou promessas. Se ele esperar ainda mais um dia e anular o voto ou a promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa. Essas são as ordens do Senhor, deu a Moisés a respeito do relacionamento entre o homem e sua esposa, entre o pai e filha, moça que ainda mora na casa deles. Números capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram os israelitas. Depois disso, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel enviem 1000 homens para a batalha. Assim, escolheram 1000 homens de cada tribo de Israel, no total 2000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1000 homens de cada tribo, sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar a ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os midianitas, os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moravam. Depois juntaram todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés e ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade de Israel que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado oposto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles e foram ao acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente de Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora e matem todos os meninos, todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixe viver somente as meninas virgens e tragam-nas para viver entre nós. Todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias, purifiquem a si mesmo e as prisioneiras no terceiro e no sétimo dia. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: o Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições: tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com água de purificação, mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No sétimo dia, lavem as roupas, vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. O Senhor também disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e o chefe das famílias das tribos farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em 2 partes, entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entregue primeiro um tributo que cabe ao Senhor
e um de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas. Entregue essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separe um a cada 50, tanto das pessoas como do gado. Todos os jumentos, dos jumentos, das ovelhas, dos outros animais, entreguem essa porção aos levitas que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentas, 32.000 virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 377.000 ovelhas, das quais 675 foram tributos ao Senhor, 36.000 cabeças de gado, das quais 72 foram tributos ao Senhor, 30.500 jumentas, das quais 61 foram tributos ao Senhor, 16.000 virgens, das quais 32 foram tributos ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas, e Moisés separou da metade que pertencia aos homens que lutaram, da parte que os israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentas e 16.000 virgens. Da metade entregue ao povo, Moisés separou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: Nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para batalhar sob nosso comando, nenhum de nós está faltando. Por isso, a nossa parte do despojo apresentamos aos objetos de ouro como oferta ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. As ofertas fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés, sacerdote e Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro, de todo o ouro que os generais e capitães apresentaram como oferta ao Senhor, pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés, o sacerdote Eleazar, aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães que levaram o ouro para a tenda do encontro como recordação, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Números capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade possuíram rebanhos enormes. Por isso, quando viram entre as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleade, Sibma, Nebo e Beom. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos, e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos, se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixe ocupar esta terra em nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Porque querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa. Eu os enviei de Cades Barneia para fazer reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol, fizeram reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurar dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração.
A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e eles os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda essa geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele e se abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: Queremos construir currais para nossos animais e cidades para nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que todos tenham levado em segurança para a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construímos aqui e estarão protegidas de ataques dos povos da região. Se voltaremos a nossos lares quando todo Israel tiverem recebido suas porções de terra, não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão e aceitamos esta região como nossa herança da terra. Então Moisés lhe disse: Se fizerem como prometeram e se armadas para a batalha do Senhor, sua tropa, atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado os inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido o seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor, mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: Nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos, gados ficarão aqui na cidade de Gileade, mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor, conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Nun, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: Os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha, atravessarão o Jordão como vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor, mas nossa porção de terra estará aqui deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu terra entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Sion, rei dos amorreus, território de Og, rei de Bazã, toda a terra e com suas cidades, território ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram a cidade de Bom, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nimra, Bet-Aram, e todas eram cidades fortificadas e com currais para rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram a cidade de Esbom, Eleade, Kiriataim, Nebo, Baal, Meon e Sibimá. Mudaram o nome de algumas cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu a Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés. A eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povos de Gileade e mudou o nome da cidade para a cidade de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor e deu seu próprio nome à região chamada de Noba. Números 33. Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Estas são as etapas da jornada identificadas pelos lugares onde pararam
Ao longo do caminho, os israelitas partiram da cidade de Ramassés no 15º dia do primeiro mês. Da manhã seguinte à primeira celebração de Páscoa, partiram triunfantemente à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultaram o filho mais velho e as suas famílias, que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com um grande ato de julgamento. Depois de partir de Ramassés, os israelitas acamparam em Sucote, saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi, Airote, de frente para Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Hairote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã, acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Saíram de Dofca e acamparam em Aluz. Saíram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não há água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Quibrote Atavá. Saíram de Quibrote Atavá e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritma. Saíram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Saíram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Saíram de Arada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Miticá. Saíram de Miticá e acamparam em Asmona. Saíram de Asmona e acamparam em Moserote. Saíram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e acamparam em Orgileade. Saíram de Orgileade e acamparam em Joquibotá. Saíram de Joquibotá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do Monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 42 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 122 anos quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arade, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam de sua terra. Saíram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Ponom. Saíram de Ponom e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gad. Saíram de Dibon-Gad e acamparam em Alon-Diblataim. Saíram de Almon de Blataim, acamparam nos montes de Abarim, perto do Monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Rio Jordão, ao lado oposto de Jericó. Junto ao Rio Jordão, acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Enquanto estavam acampados perto do Rio Jordão, nas campinas de Moabe, ao lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsarem todos os povos que vivem ali, destruam todas as imagens esculpidas e fundidas e derrubem todos os santuários idólatras. Tomam posse da terra e as estabeleçam nela, pois eu lhes dei a terra para a ocuparem. Distribuam a terra entre os clãs por sorteio da forma proporcional do tamanho de cada clã. Os clãs maiores receberão uma porção maior, os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio definitiva. Assim, as porções de terra serão distribuídas entre as tribos
e seus antepassados. Mas, se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos, espinho em suas costas, serão tormento para vocês na terra que habitarem, e eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Números capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo quando entrarem na terra de Canaã, que eu lhes dou como sua propriedade especial. Estas serão as fronteiras. Região sul se estenderá desde deserto de Zin ao longo da divisa com Edom. A fronteira sul começará no leste da extremidade do Mar Morto. Ela se estenderá pelo sul, passando pela ladeira do Escorpião, em direção a Zin. Seu extremo ao sul será Cades Barneia, onde seguirá até Azaradar, e de lá até Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira oeste será o litoral do Mar Mediterrâneo. A fronteira norte começará no Mar Mediterrâneo e estenderá para o leste até o Monte Or, e de lá até Lebo-Amate, seguindo em direção a Zedade e continuando até Zifron, e daí até Azarenã. Essa será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Azarenã e se estenderá para o sul até Sefã, e descerá até Ribla, do lado leste de Aim. De lá descerá beirando o lado oeste do Mar da Galileia, e depois acompanhando o rio Jordão até o Mar Morto. Essas são as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas: este território é a herança que vocês repartirão entre si por sorteios. O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre as 9 tribos e meia restante. As famílias da tribo de Ruben e de Gade, a metade da tribo de Manassés, já receberam sua porção na terra do lado leste do Jordão, do lado oposto de Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun, são homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeie um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. Estas são as tribos e os nomes dos líbanos. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buque, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Aniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Siftã. Da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Parneque. Da tribo de Issacar, Paltiel, filho de Azam. Da tribo de Asser, Aiude, filho de Selome. Da tribo de Naftali, Pedael, filho de Amiúde. Esses são os homens que o Senhor nomeou para repartir a porção da terra de Canaã entre os israelitas. Números capítulo 35. O Senhor disse a Moisés junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó: ordene os israelitas que, das propriedades que receberem por herança, deem algumas cidades para os levitas morarem, e entregue também as pastagens ao redor delas. As cidades serão para a moradia dos levitas, e as terras ao redor servirão de pasto para seu gado e as ovelhas de todos os seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor dessas cidades estenderão em todas as direções por 450 metros, a partir do muro da cidade. Meçam 900 metros fora dos muros da cidade, de todas as direções, leste e sul, oeste e norte, com a cidade no centro. Essa será a área de pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês deram aos levitas serão cidades de refúgio, para onde a pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar salvo. Além disso, deem a eles 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades com as pastagens ao redor. As cidades
as cidades virão da herança dos israelitas, as tribos maiores darão mais cidades aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidades. Cada tribo entregará a propriedade da forma proporcional ao tamanho do território que receber. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: quando atravessarem Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio, onde a pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgado pela comunidade. Escolham para si 6 cidades de refúgio, 3 do lado leste do Rio Jordão e 3 do lado oeste. Na terra de Canaã, essas cidades servirão para proteger os israelitas e os estrangeiros que viverem entre vocês e que tiverem e os que estiverem de passagem. Qualquer que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou se alguém com uma pedra na mão atacar a outra pessoa, é assassinato, o assassino deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é o responsável pela execução do assassino. Quando encontrar o vingador, deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela e o empurra e joga contra ela um objeto perigoso e ela morre, ou se alguém odeia outra pessoa e a fere com a mão e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando encontrar. Se, contudo, alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade, ou jogar algo que acerte a pessoa acidentalmente, ou sem intenção, deixar cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos e outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade do refúgio para onde fugiu. Ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Se, contudo, o acusado sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio, o vingador encontrar fora da cidade e o executado executar, essa morte não será considerada assassinato. O acusado deveria ter ficado dentro da cidade até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas, ninguém será executado com base apenas no depoimento de uma testemunha. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão ser sempre executados. Jamais aceitem resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo com isso que o acusado volte à sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada, pois o assassinato contamina a terra. O único sacrifício que fará expiação pela terra é, em caso de assassinato, a execução do assassino. Não contamine a terra onde habitam, pois eu mesmo habito ali. Eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. Números capítulo 36.
O chefe das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, e o chefe das famílias disseram: O Senhor instruiu para repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também instruiu entregar herança que pertencia a nosso irmão Zelofeade às filhas dele. Mas se elas casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total dos territórios da nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção dessas novas tribos, e essa propriedade será tirado da tribo de nossos antepassados. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: A preocupação dos homens da tribo de José é justa. É isso que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel que têm direito de herdar propriedade deverão se casar com homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maala, Tirsa, Ogla, Milca e Noa se casaram com primos da família de seu pai, membros do clã de Manassés, filho de José. Assim, sua herança permaneceu no clã, na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Jó, capítulo 1. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha sete filhos, 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico daquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes nas suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E essa era a prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. O Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto e temente a Deus, e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade que Jó tem bons motivos para temer a Deus,
tu puseste um muro de proteção ao redor dele, a sua família, seus bens, o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico, estende a tua mão, toma tudo que ele tem e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó o mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos estavam pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais, mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: o fogo de Deus caiu do céu, queimou as suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos, mataram seus servos. Só eu escapei para lhes contar. Enquanto falava ainda, outro mensageiro chegou com essa notícia: seus filhos e filhas estavam num banquete na casa de seu irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível, atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos seus filhos morreram. Só eu escapei para lhes contar. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a sua cabeça e prostrou-se com o rosto em chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Jó, capítulo 2. Certo dia, os anjos vieram outra vez da presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro, correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele. Certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor: faça o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da bênção do Senhor e causou em Jó feridas terríveis da sola dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado no meio da cinza, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitamos aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas ou nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó soube das tragédias que havia atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz, Temã, Bildade, de sua a Isofar de Naamã. Quando viram Jó de longe, mal reconheceram, choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Jó, capítulo 3. Por fim,
Jó falou e amaldiçoou os dias do seu nascimento, disse ele: apagado seja o dia que eu nasci e a noite que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão, Deus lá do alto o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda a alegria. Amaldiçoem esse dia aos que virem e amaldiçoar aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam as suas estrelas matutinas, espere o dia pela luz, mas em vão jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja o dia por não fechar o ventre da minha mãe, por permitir que eu nascesse para presenciar todo esse sofrimento. Porque eu não nasci morto, porque não morri ao sair do ventre, porque me deitaram no colo da minha mãe, porque ela me amamentou no seio. Se eu tivesse morrido ao nascer agora, estaria em paz, sim, dormiria e repousaria, descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata, porque não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz, pois na morte dos perversos já não causam problemas, até os cansados repousam, até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, os escravos se vê livres de seu senhor, porque conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados, anseiem pela morte e ela não vem, cavam à procura dela, mas ela, mais que de tesouros ocultos, enchem-se de alegria quando enfim morrerem, exultem quando chegarem ao túmulo, porque conhecer luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados, de tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. Do que sempre temi veio sobre mim, e o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês e de suas famílias.